O que acontece quando você viaja próximo à velocidade da luz? Imagine a nave deixando a Terra em silêncio, rompendo a escuridão com um brilho frio. Dentro dela, um viajante observa o planeta azul diminuir até virar um ponto. Para quem ficou, a partida dura segundos. Para quem partiu, começa uma travessia que desafia tudo o que aprendemos sobre envelhecer, esperar e voltar para casa. Antes de mergulhar nessa viagem pelo tempo e pelo universo, já deixa o seu like para apoiar o canal e mostrar que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Inscreva-se agora para não perder as próximas histórias que misturam ciência, mistério e reflexão. Assim, enquanto o tempo segue seu curso, você garante presença em cada nova descoberta que vem por aqui. Anos se passam dentro da nave, contados por um relógio comum, marcando dias, noites artificiais e batimentos do coração. O corpo muda pouco, a mente amadurece no ritmo habitual. Nada indica que algo extraordinário esteja acontecendo. A vida segue, normal, como se o universo respeitasse o mesmo compasso de sempre. Quando a nave retorna, o choque não vem do pouso, mas da realidade. A Terra não é mais a mesma. Construções surgiram onde havia campos, idiomas mudaram, histórias foram esquecidas. Pessoas que você conhecia agora pertencem aos livros. Séculos escorreram como areia para quem ficou. O viajante permanece quase igual. Rugas tímidas, músculos preservados, memórias intactas. O espelho não mente. O tempo, sim, parece ter contado histórias diferentes para observadores distintos. Surge então um desconforto profundo, quase filosófico, difícil de ignorar ou aceitar. Essa situação soa como fantasia, mas nasce de equações rigorosas. Albert Einstein mostrou que o tempo não é uma linha reta universal. Ele se curva, estica e desacelera conforme o movimento. A ficção apenas emprestou imagens para algo que a matemática já descrevia. Durante séculos, acreditamos que o tempo era absoluto. Um segundo aqui equivalia a um segundo em qualquer lugar. Essa certeza sustentou relógios, calendários e a própria noção de realidade compartilhada. Einstein rasgou essa ideia com uma proposta simples e devastadora. Segundo sua teoria, espaço e tempo formam uma única estrutura, inseparável. Mover-se rapidamente pelo espaço significa alterar o ritmo do tempo. Quanto maior a velocidade, mais lenta se torna a passagem temporal para quem viaja. Não é percepção, é efeito físico real. Essa conclusão não surgiu de intuição poética. Ela nasceu da constatação de que a luz se comporta de forma estranha. Sua velocidade permanece constante, não importa quem a observe. Para que isso seja verdade, o tempo precisa se ajustar, como se fosse flexível. Imagine tentar acompanhar um feixe luminoso. Quanto mais rápido você corre atrás dele, mais o tempo se adapta para impedir que o alcance. Essa adaptação cobra um preço invisível. Relógios desaceleram, processos químicos mudam, a própria vida acompanha esse novo ritmo. O viajante da nave não sente o tempo desacelerar. Seu coração bate normalmente, pensamentos fluem sem atraso. A diferença só aparece na comparação. O drama surge quando dois destinos se reencontram após percorrer caminhos temporais distintos. A pergunta começa a incomodar. Se o tempo varia, o que significa envelhecer? O que define passado, presente e futuro? Será que todos compartilham o mesmo agora, ou cada ser carrega seu próprio relógio invisível? Essa ideia abala certezas profundas. Aniversários deixam de ser universais. Esperar alguém pode significar atravessar décadas. A saudade ganha outra dimensão. O tempo deixa de ser cenário e passa a ser personagem ativo da história humana. O mistério cresce ao perceber que não se trata de hipótese distante. Satélites precisam corrigir seus relógios diariamente por causa desse efeito. Sem isso, sistemas de navegação falhariam. A relatividade atua silenciosamente em tarefas cotidianas. Mesmo assim, a mente resiste. O cérebro foi moldado para pensar em um tempo uniforme,
Aceitar que ele escorre em velocidades diferentes exige abandonar intuições antigas, quase instintivas, construídas desde a infância. O viajante se torna um estrangeiro temporal. Viveu menos do que seus próprios descendentes. Carrega memórias de um mundo que não existe mais. Sua identidade entra em conflito com a história coletiva que avançou sem ele. Essa possibilidade provoca fascínio e medo. A ideia de escapar do envelhecimento atrai. A perda de tudo o que se ama assusta. A ciência não oferece consolo, apenas descrição precisa de como o universo funciona. Ao encarar essa realidade, surge uma inquietação maior. Se o tempo não é igual para todos, o que realmente significa viver plenamente? Quantos instantes estamos deixando escapar sem perceber? A narrativa deixa de ser sobre naves e fórmulas. Ela passa a tocar questões existenciais. Nossa relação com a finitude, com a memória, com o desejo de permanecer enquanto tudo muda. O tempo, antes visto como pano de fundo neutro, revela-se maleável e indiferente aos sentimentos humanos. Ele não acelera nem desacelera por nostalgia, apenas obedece às leis que regem o cosmos. Essa indiferença torna a descoberta ainda mais perturbadora. O universo não se organiza em função da experiência humana. Somos nós que precisamos aprender a viver dentro dessas regras estranhas e elegantes. Ao ouvir essa história, o espectador percebe que não está diante de um futuro distante. Está diante de uma verdade já escrita na estrutura da realidade, aguardando apenas compreensão. A pergunta inicial retorna com mais força. O tempo passa igual para todos. A ciência responde que não. Cada trajetória desenha seu próprio ritmo, silencioso e implacável. Essa resposta não encerra o mistério. Ela o amplia. Abre portas para reflexões que atravessam física, filosofia e emoção. A curiosidade se transforma em vertigem diante da vastidão do desconhecido. Talvez o maior impacto não seja a possibilidade de viajar rápido, mas a constatação de que sempre estivemos viajando de formas diferentes, mesmo sem sair do lugar. Quando a tela escurece, fica a sensação incômoda de que o relógio na parede não conta toda a história. O tempo que sentimos pode ser apenas uma versão local de algo muito maior. E assim, a ficção se dissolve. O que resta é uma verdade desconcertante. O tempo não é o mesmo para todos, e compreender isso muda para sempre a forma como enxergamos a própria existência. Durante muito tempo, o tempo foi tratado como uma estrada reta e infinita. Ele corria do passado ao futuro com a mesma velocidade para todos, indiferente a lugares, corpos ou movimentos. Essa ideia parecia tão natural que ninguém sentia necessidade de questioná-la. O tempo simplesmente existia, sólido, invisível e confiável. Nos campos da física clássica, o tempo era o mesmo em qualquer ponto do cosmos. Um segundo vivido na Terra equivalia exatamente a um segundo em uma estrela distante. Essa noção sustentava relógios, calendários e previsões, criando a ilusão de um universo sincronizado por um único compasso. Essa certeza atravessou séculos sem grandes abalos. Filósofos, astrônomos e engenheiros trabalharam como se o tempo fosse um pano de fundo imóvel, sobre o qual todos os eventos se desenrolavam. Nada parecia indicar que essa base conceitual escondia uma falha profunda. O mundo funcionava bem sob essa crença. As leis do movimento de Newton dependiam de um tempo absoluto para explicar quedas, órbitas e trajetórias. A mecânica parecia completa, elegante e definitiva. O relógio do universo batia de forma regular, ou assim se acreditava. No entanto, no início do século XX, uma ruptura silenciosa começou a se formar. Algumas observações não se encaixavam perfeitamente nesse modelo rígido. Pequenas inconsistências surgiam quando se analisava a luz e seu comportamento estranho no espaço. Foi nesse cenário que surgiu uma ideia capaz de desmontar toda a estrutura anterior. Albert Einstein propôs que tempo e espaço não existiam de forma independente. Eles estavam entrelaçados, formando algo maior, flexível
e dependente de quem observa. Essa afirmação não foi apenas ousada, ela era profundamente desconcertante. Se o tempo depende do observador, então ele deixa de ser universal. Deixa de ser o mesmo para todos. A noção de um relógio cósmico único começa a desmoronar. A partir desse ponto, o tempo deixa de ser cenário e passa a reagir ao movimento. Não existe mais um fluxo único atravessando o universo. Cada trajetória cria seu próprio ritmo, silencioso e invisível, mas real. Imagine dois observadores em movimento diferente. Cada um carrega um relógio legítimo, funcionando perfeitamente. Ainda assim, esses relógios não concordam quando comparados. Nenhum está errado. O tempo simplesmente seguiu caminhos distintos. Essa conclusão exige abandonar uma intuição profunda. Desde cedo, aprendemos que o tempo é igual para todos. Relógios marcam o mesmo segundo. A experiência cotidiana reforça essa sensação de uniformidade, tornando a ideia de relatividade temporal difícil de aceitar. A mente humana resiste porque foi moldada para ambientes lentos. Em velocidades comuns, as diferenças temporais são imperceptíveis. O tempo parece estável, quase sólido. A relatividade se esconde nas bordas extremas da realidade. Quando Einstein afirma que não existe um relógio universal, ele não está sugerindo caos. Pelo contrário, cada observador possui um tempo próprio, coerente e previsível dentro de seu referencial. A ordem permanece, mas deixa de ser única. Essa mudança redefine o significado de simultaneidade. Dois eventos que parecem ocorrer ao mesmo tempo para alguém podem acontecer em momentos diferentes para outro observador em movimento. O agora deixa de ser absoluto. Essa quebra conceitual é uma das mais profundas da história da ciência. Ela atinge não apenas equações, mas percepções filosóficas sobre presente, passado e futuro. O tempo passa a depender de posição e velocidade. A ideia de um universo sincronizado se dissolve. Em seu lugar, surge uma realidade fragmentada em múltiplos tempos coexistentes. Nenhum deles é privilegiado. Nenhum pode ser chamado de verdadeiro acima dos outros. Essa revelação não veio acompanhada de efeitos visíveis imediatos. O cotidiano continuou igual. Relógios não enlouqueceram. Pessoas não sentiram o tempo mudar. A revolução ocorreu no nível da compreensão, não da sensação. Mesmo assim, suas consequências são profundas. Sistemas modernos dependem dessas correções relativísticas para funcionar corretamente. Ignorar a relatividade do tempo tornaria imprecisa a tecnologia que conecta o mundo. O mais inquietante é perceber que sempre vivemos sob essas regras sem saber. O tempo nunca foi absoluto, apenas parecia ser. A aparência de estabilidade mascarava uma estrutura muito mais sutil. Essa constatação provoca uma estranheza quase existencial. Se cada observador carrega seu próprio tempo, então a realidade compartilhada é mais frágil do que imaginávamos. O que significa dividir um momento com alguém? A relatividade do tempo não elimina a experiência humana. Ela a contextualiza, mostra que nossa vivência é local, situada, dependente do caminho que seguimos pelo espaço. Essa nova visão exige humildade. O universo não se molda à nossa intuição. Ele segue princípios que desafiam o senso comum, mas permanecem coerentes e testáveis dentro de sua própria lógica. Ao compreender que o tempo deixou de ser absoluto, algo muda internamente. O relógio deixa de ser um juiz universal e passa a ser um companheiro de jornada, válido apenas no contexto em que se encontra. A ideia de um tempo único era confortável. Oferecia segurança e simplicidade. Sua perda abre espaço para uma realidade mais complexa, porém mais rica e fascinante. O mistério não diminui, ele se aprofunda. O tempo, agora relativo, torna-se um dos elementos mais intrigantes da existência, ligando ciência e reflexão de forma inevitável. Essa percepção nos força a reconsiderar o que chamamos de presente. Talvez ele não seja um ponto fixo, mas uma região flexível, moldada pelo movimento e pela posição no cosmos. No fim,
Compreender que o tempo não é absoluto não traz respostas definitivas. Traz uma nova pergunta silenciosa. Se cada um carrega seu próprio tempo, como isso redefine quem somos dentro do universo? No coração das maiores transformações da física, existe um valor que parece simples, mas esconde um poder imenso. A velocidade da luz no vácuo, próxima de 300 mil quilômetros por segundo, não define apenas quão rápido algo pode se mover. Ela estabelece uma fronteira invisível para tudo o que existe. A luz atravessa distâncias que desafiam a imaginação. Em um único segundo, ela poderia contornar a Terra várias vezes. Mesmo assim, essa rapidez impressionante não é seu traço mais importante. O que realmente a torna especial é o fato de nunca variar, independentemente de quem a observa. Durante muito tempo, acreditou-se que velocidades se somavam de forma simples. Se alguém corresse atrás de um feixe luminoso, esperava-se que visse a luz se afastar mais lentamente. A natureza, porém, revelou um comportamento muito mais estranho e profundo. Experimentos mostraram que a luz ignora o movimento do observador. Seja parado em movimento lento ou viajando quase tão rápido quanto ela, o resultado é sempre o mesmo. A velocidade medida permanece idêntica, desafiando o senso comum. Essa constância não é um detalhe trivial. Para que ela seja mantida, o próprio tecido da realidade precisa se ajustar. Espaço e tempo passam a se dobrar para preservar esse valor fixo, como se o universo fizesse concessões para proteger essa regra. A relatividade nasce exatamente dessa exigência. Se a luz não muda, algo mais precisa mudar. O tempo desacelera, distâncias se encurtam e eventos se reorganizam. O limite não está apenas nos motores ou na tecnologia, mas na própria estrutura do cosmos. Nada que possua massa consegue atingir essa velocidade. Quanto mais rápido um objeto tenta se mover, mais energia é exigida. Esse custo cresce de forma desproporcional, transformando a aproximação da velocidade da luz em uma tarefa cada vez mais impossível. Essa barreira não é uma proibição arbitrária. Ela surge como consequência direta das equações que descrevem o espaço e o tempo. Ultrapassar esse limite exigiria energia infinita, algo que a realidade simplesmente não fornece. A luz, curiosamente, não paga esse preço. Por não possuir massa, ela nasce já viajando no limite máximo permitido. Para ela não existe descanso nem aceleração gradual. Seu movimento é absoluto desde o primeiro instante. Essa diferença cria uma separação profunda entre tudo o que é material e aquilo que carrega informação luminosa. Nós habitamos um mundo condenado a velocidades menores, enquanto a luz reina soberana na fronteira do possível. O impacto dessa regra vai muito além da velocidade. Ela redefine causa e efeito. Se algo pudesse viajar mais rápido que a luz, mensagens chegariam antes de serem enviadas, rompendo a ordem dos acontecimentos. A realidade protege a sequência dos eventos com esse limite rígido. O passado permanece separado do futuro porque nada pode cruzar essa fronteira cósmica. A velocidade da luz funciona como guardiã da coerência do universo. Essa função silenciosa raramente é percebida. No cotidiano, tudo acontece muito abaixo desse teto extremo. Carros, aviões e até foguetes estão distantes desse valor, tornando o limite invisível para a experiência comum. Mesmo assim, ele atua constantemente. Partículas subatômicas, estrelas distantes e sinais vindos do espaço profundo obedecem a essa mesma restrição. O universo inteiro compartilha essa regra simples e implacável. Quando se observa o céu noturno, o que se vê é passado. A luz das estrelas leva anos, séculos ou milênios para chegar até nós. O limite da velocidade transforma o cosmos em uma coleção de tempos sobrepostos. Essa percepção altera nossa relação com o presente. O agora não é universal. Cada ponto do espaço recebe informações em ritmos distintos, sempre subordinados à mesma velocidade máxima. A luz não apenas ilumina, ela conecta, transporta energia
imagens e informações, mas sempre respeitando sua própria constância. Nenhum atalho existe, nenhuma exceção é permitida. Essa fidelidade absoluta transforma a luz em régua do universo. Distâncias cósmicas, idades de galáxias e a expansão do espaço são medidas com base nesse valor imutável. Ao compreender isso, surge uma sensação paradoxal. O limite que parece restritivo é o mesmo que torna a realidade estável e compreensível. Sem ele, o caos substituiria a ordem. A velocidade da luz impõe humildade. Ela lembra que existem fronteiras que não dependem de vontade, inteligência ou avanço tecnológico. Algumas barreiras são parte essencial da existência. Essa fronteira separa o possível do impossível, não como punição, mas como estrutura. O universo se organiza em torno desse valor, moldando tudo o que acontece dentro dele. O mistério cresce ao perceber que essa regra simples gera consequências profundas. A dilatação do tempo, a contração do espaço e a relatividade dos eventos nascem desse limite silencioso. Nada muda quando se observa a luz. Quem muda é o observador. O tempo se ajusta, as distâncias se remodelam e a realidade preserva sua coerência. A velocidade da luz não é apenas rapidez extrema. Ela é uma assinatura do universo, gravada em cada partícula e, em cada campo, lembrando que a realidade possui regras claras, mesmo quando parecem estranhas. Imagine dois relógios criados no mesmo instante, ajustados com precisão absoluta. Eles marcam o mesmo segundo, o mesmo minuto, o mesmo ritmo. Um permanece na Terra, cercado por montanhas, oceanos e cidades. O outro é levado para dentro de uma nave que se prepara para atravessar o espaço em velocidade extrema. Antes da partida, não existe diferença entre eles. Ambos contam o tempo com fidelidade, como se fossem extensões um do outro. Nesse momento, nada sugere que essa harmonia está prestes a se romper. O tempo parece obedecer a uma regra simples e compartilhada. A nave parte e acelera até atingir 90% da velocidade da luz. Do lado de fora, observadores acompanham sua trajetória com instrumentos precisos. Dentro dela, o viajante sente apenas a rotina seguir seu curso natural, sem qualquer sinal de anormalidade. O relógio da nave continua marcando segundos com regularidade. O coração bate, os pensamentos fluem, a percepção permanece intacta. Não há sensação de lentidão nem de atraso. Tudo acontece no mesmo compasso conhecido desde a vida na Terra. Enquanto isso, quem ficou observa algo desconcertante. Ao comparar os sinais enviados pela nave com os relógios terrestres, surge uma diferença clara. O tempo a bordo parece escorrer mais devagar. O relógio distante começa a atrasar. Esse atraso não é uma falha mecânica. Os instrumentos funcionam perfeitamente. A discrepância surge mesmo com aparelhos ideais, protegidos de interferências. O fenômeno persiste, repetível e previsível, contrariando a intuição mais básica. Para o observador terrestre, cada segundo passado na nave corresponde a mais de um segundo na Terra. A diferença cresce com o tempo. Quanto mais rápida a nave se move, mais evidente se torna essa separação temporal. Dentro da nave, nada denuncia essa mudança. O viajante não sente o tempo se esticar. Sua experiência continua coerente, contínua e estável. Essa normalidade interna torna o fenômeno ainda mais intrigante. Surge, então, um conflito aparente. Como dois relógios corretos podem discordar? Qual deles está marcando o tempo verdadeiro? A resposta desafia séculos de pensamento e exige uma nova forma de entender a realidade. Ambos estão certos. Cada relógio mede corretamente o tempo em seu próprio referencial. Não existe erro, apenas contextos diferentes. O tempo deixa de ser universal e passa a depender do movimento de quem o mede. Essa discordância revela a essência da dilatação do tempo. O movimento rápido pelo espaço altera o ritmo temporal. Não se trata de percepção psicológica, mas de um efeito físico real, descrito com precisão matemática. O relógio na nave não falha.
Ele simplesmente vive em um ritmo diferente. O tempo não desacelera por capricho, mas por necessidade. A realidade se ajusta para preservar as leis fundamentais do universo. Quanto mais próxima a nave chega da velocidade da luz, mais intenso se torna o efeito. O atraso aumenta, o descompasso cresce. O tempo passa a ser moldado pela velocidade, como argila invisível. Essa conclusão quebra uma ideia profundamente enraizada. Sempre acreditamos que o tempo corre igual para todos. A dilatação mostra que essa igualdade é apenas uma aproximação válida em situações lentas. No cotidiano, não percebemos essa diferença. Nossos movimentos são modestos em comparação com velocidades cósmicas. O efeito existe, mas é pequeno demais para ser sentido sem instrumentos extremamente sensíveis. Mesmo assim, ele está presente. Satélites em órbita experimentam ritmos temporais ligeiramente distintos dos relógios na superfície. Correções constantes são necessárias para manter a precisão dos sistemas modernos. O relógio que não concorda revela uma verdade desconcertante. O tempo não é uma entidade rígida. Ele responde ao movimento, adaptando-se às trajetórias que percorremos no espaço. Essa adaptação não escolhe vencedores. Nenhum referencial é privilegiado. Cada observador carrega um tempo legítimo, válido dentro de sua própria jornada pelo universo. A dilatação do tempo não é um truque teórico. Ela foi confirmada repetidamente por experimentos e observações. A discordância entre relógios deixou de ser hipótese e tornou-se fato. Esse fenômeno transforma viagens rápidas em travessias temporais. Quem se move velozmente envelhece mais devagar em relação a quem permanece parado. A diferença não é simbólica, mas mensurável. A ideia provoca fascínio e inquietação. O simples ato de se mover rapidamente altera a duração da vida em comparação com outros. O tempo deixa de ser pano de fundo e passa a ser protagonista. O relógio da nave e o da Terra contam histórias diferentes, ambas verdadeiras. O encontro dessas narrativas revela um universo mais estranho e mais elegante do que imaginávamos. Essa elegância nasce da coerência interna das leis físicas. O tempo se dobra para manter a ordem, não para quebrá-la. A discordância é, na verdade, sinal de harmonia profunda. Ao aceitar que relógios podem não concordar, somos forçados a rever nossas certezas. O tempo deixa de ser um juiz absoluto e passa a ser um companheiro dependente do caminho escolhido. A dilatação do tempo não afasta a humanidade da realidade. Ela nos aproxima de uma compreensão mais honesta do cosmos, onde cada segundo vivido carrega o contexto de quem o experimenta. Existe um ponto da relatividade em que a intuição falha por completo. Não basta aceitar que o tempo desacelera. É preciso entender como isso acontece. Por trás do fenômeno existe um mecanismo matemático simples na forma, mas profundo nas consequências, capaz de transformar velocidade em tempo vivido. A relação entre movimento e passagem temporal não surge do acaso. Ela nasce de uma equação que conecta espaço, tempo e a velocidade da luz. Essa conexão revela que o tempo não desacelera de maneira arbitrária, mas seguindo uma regra precisa, inevitável e perfeitamente previsível. Quanto mais rápido um viajante se move, mais o tempo associado a ele se estica. Esse estiramento não acontece de forma linear. Pequenos aumentos de velocidade produzem efeitos modestos. À medida que a rapidez cresce, a desaceleração temporal se intensifica. No centro dessa relação está a comparação entre a velocidade do viajante e a velocidade da luz. Enquanto essa razão permanece pequena, o tempo quase não muda. O cotidiano permanece intacto. A relatividade permanece escondida, silenciosa. Quando essa razão começa a crescer, algo diferente ocorre. O tempo passa a responder com mais sensibilidade. Cada segundo vivido pelo viajante corresponde a mais segundos vividos por quem observa à distância. Essa resposta não depende de opinião ou percepção. Ela emerge diretamente da estrutura matemática do espaço e do tempo. Não há margem para interpretação subjetiva. O universo aplica essa regra com precisão absoluta.
À medida que a velocidade se aproxima do limite imposto pela luz, a equação entra em uma região extrema. O fator que governa a passagem do tempo cresce sem controle. O resultado é um desaceleramento cada vez mais intenso. Nesse ponto, o tempo começa a se comportar de maneira quase surreal. Para o observador externo, os processos do viajante parecem desacelerar drasticamente. Movimentos ficam lentos, relógios avançam com dificuldade visível. Para quem está em movimento, nada parece diferente. O tempo interno segue normal. Essa assimetria é essencial para compreender a dilatação temporal. A matemática não cria paradoxos, apenas perspectivas distintas. Quando a velocidade se aproxima muito da velocidade da luz, a equação revela um limite impressionante. O fator temporal cresce tanto que a passagem do tempo tende a parar em relação ao observador externo. Esse congelamento não é literal para quem viaja. Ele é uma consequência da comparação entre referenciais. Para o universo externo, o tempo do viajante quase deixa de avançar. Esse resultado explica por que nada com massa pode alcançar a velocidade da luz. Chegar a esse ponto exigiria fazer o tempo parar completamente em relação ao resto do cosmos, algo fisicamente impossível. A matemática não permite atalhos. Cada aumento de velocidade exige uma quantidade crescente de energia. Esse custo cresce de forma tão intensa que se torna intransponível antes de alcançar o limite. Esse mecanismo oculto mostra que a dilatação do tempo não é um efeito colateral estranho. Ela é uma exigência lógica para manter a coerência das leis físicas. Sem isso, a realidade entraria em contradição. A equação protege a constância da velocidade da luz. Para que esse valor permaneça o mesmo para todos, o tempo precisa se adaptar. Ele desacelera, se ajusta e se molda conforme o movimento. Essa adaptação transforma o tempo em uma variável dinâmica. Ele deixa de ser pano de fundo fixo e passa a responder às condições físicas do viajante. Movimento e duração tornam-se inseparáveis. O mecanismo matemático também explica por que os efeitos são imperceptíveis em baixas velocidades. Quando a razão entre as velocidades é pequena, o fator temporal permanece próximo do valor comum. Somente em regimes extremos, a relatividade se revela de forma clara. É nas proximidades do limite cósmico que o tempo mostra sua verdadeira natureza flexível e adaptável. Essa flexibilidade não é caótica. Ela segue uma curva bem definida, suave no início e abrupta perto do limite. A matemática desenha um aviso claro sobre até onde podemos ir. O mecanismo oculto também esclarece por que a dilatação não depende do tipo de relógio. Processos biológicos, reações químicas e sistemas mecânicos desaceleram juntos, pois todos obedecem ao mesmo tempo local. Nada escapa desse ajuste. O corpo humano, partículas subatômicas e ondas eletromagnéticas seguem a mesma regra quando submetidos a altas velocidades. Essa universalidade reforça a ideia de que o tempo não é apenas uma convenção humana. Ele é uma grandeza física real, moldada por movimento e energia. A ideia de envelhecer mais devagar costuma soar como licença poética. Filmes e livros transformaram o conceito em fantasia, quase um truque narrativo. No entanto, quando a física entra em cena, essa noção ganha contornos concretos, mensuráveis e profundamente perturbadores para a forma como entendemos a própria vida. Imagine uma pessoa embarcando em uma nave capaz de atingir 99,9% da velocidade da luz. Para ela, a jornada dura apenas 10 anos. O corpo sente o passar do tempo comum, marcado por dias, sono, memórias e rotinas. Durante essa década vivida a bordo, nada parece extraordinário. Cabelos crescem, pensamentos amadurecem, o relógio avança de forma constante. Não há sensação de lentidão nem de suspensão temporal. A experiência interna permanece completamente normal. Na Terra, porém, a história segue outro ritmo. Enquanto o viajante vive seus 10 anos, o planeta continua girando sob um compasso muito mais acelerado.
Gerações nascem, envelhecem e desaparecem. Séculos podem se acumular silenciosamente. Quando a nave retorna, o impacto não é físico, mas existencial. O viajante encontra um mundo irreconhecível. Línguas mudaram, cidades foram reconstruídas, tecnologias evoluíram além do imaginável. O tempo deixou marcas profundas em tudo, menos nele. O espelho revela uma pessoa que envelheceu pouco. O corpo carrega apenas os sinais compatíveis com 10 anos de vida. Não há juventude recuperada, apenas uma ausência de envelhecimento em comparação com quem ficou. Esse efeito não significa voltar atrás no relógio biológico. Nada é revertido. As células não rejuvenescem. O que ocorre é uma diferença na quantidade de tempo efetivamente vivida em relação ao restante do universo. Envelhecer mais devagar nesse contexto é uma expressão literal. O organismo simplesmente percorre menos tempo. Cada batimento cardíaco, cada divisão celular acontece em um ritmo desacelerado quando comparado ao mundo externo. Essa constatação muda o tom da discussão. Não se trata de ilusão, nem de interpretação subjetiva. A física descreve um descompasso real entre durações de vida, causado exclusivamente pela velocidade extrema. O viajante não ganha anos extras. Ele perde anos em relação aos outros. Enquanto o universo avança, ele permanece preso a um fluxo temporal mais curto, como alguém que caminha lentamente enquanto o mundo corre. Essa perda relativa de tempo traz consequências profundas. Laços afetivos são rompidos não por distância, mas por eras. Amigos envelhecem até desaparecer. Descendentes surgem sem jamais conhecer quem lhes deu origem. A promessa de escapar do envelhecimento revela um custo silencioso. Viver menos tempo significa também testemunhar menos da continuidade humana. O preço da dilatação temporal é o afastamento irreversível do próprio tempo coletivo. A física não faz julgamentos morais. Ela apenas descreve o que acontece quando certas condições são atendidas. Velocidade extrema gera desaceleração temporal, e essa desaceleração altera a contabilidade da vida. Mesmo assim, o impacto emocional dessa ideia é inevitável. O que significa escolher viver menos tempo em troca de atravessar eras? Que valor damos à duração compartilhada com os outros? A noção de idade perde seu significado tradicional. Anos deixam de ser universais. Duas pessoas podem ter nascido no mesmo dia e, ainda assim, apresentar diferenças enormes na quantidade de tempo efetivamente vivido. Essa assimetria redefine o conceito de envelhecer. Não se trata apenas de acumular anos, mas de experimentar segundos. O tempo vivido passa a ser uma grandeza relativa, não um consenso. O corpo humano, submetido a esse regime extremo, obedece às mesmas leis. Processos biológicos desaceleram junto com relógios e reações químicas. Nada escapa ao ritmo local do tempo. Essa universalidade reforça a seriedade do fenômeno. Não há exceções biológicas, nem atalhos fisiológicos. O tempo governa, tudo com imparcialidade matemática. O fascínio surge ao perceber que a longevidade pode ser alterada sem qualquer intervenção genética. Basta mover-se rápido o suficiente. A ciência, porém, lembra que esse caminho está longe de ser simples. A energia necessária para sustentar tais velocidades é colossal. A tecnologia atual mal arranha essa possibilidade. O efeito permanece mais próximo da reflexão do que da prática cotidiana. Ainda assim, o simples fato de ser possível em princípio já é suficiente para abalar certezas antigas. O envelhecimento deixa de ser apenas um destino biológico e passa a ser também uma questão física. A relatividade introduz uma nova forma de pensar a vida. Não basta perguntar quanto tempo alguém viveu. É preciso perguntar em relação a quem. Essa perspectiva amplia as questões existenciais. O valor de uma vida está em sua duração absoluta ou em sua duração compartilhada. O tempo vivido sozinho tem o mesmo peso do tempo vivido em conjunto. Envelhecer mais. Devagar não concede vantagem automática. Ele cria um deslocamento profundo
Entre o indivíduo e a história, o viajante se torna um sobrevivente temporal, não um vencedor do tempo. A ciência descreve esse cenário com frieza, mas suas implicações são humanas demais para serem ignoradas. Viver menos tempo em relação ao universo é, acima de tudo, viver de forma diferente. No fim, a metáfora cai por terra. Envelhecer mais devagar não é figura de linguagem. É uma consequência direta das leis que regem o cosmos, lembrando que até o tempo pode nos separar uns dos outros. Durante muito tempo, a relatividade foi vista com desconfiança. Suas conclusões pareciam elegantes demais, estranhas demais para serem reais. A pergunta inevitável surgia: isso funciona apenas no papel, ou descreve algo que realmente acontece no mundo físico? A resposta veio fora dos quadros negros. A dilatação do tempo saiu das equações e entrou nos laboratórios. O que antes era abstração começou a ser comparado com relógios, partículas e medições precisas, afastando o fenômeno do campo da especulação. Um dos testes mais diretos envolveu relógios atômicos, dispositivos capazes de medir o tempo com precisão extrema. Alguns permaneceram em solo firme, outros foram colocados em aviões que cruzaram o planeta em alta velocidade. Após os voos, os relógios foram comparados. O resultado foi inequívoco. Aqueles que viajaram marcaram menos tempo do que os que ficaram na Terra. A diferença era pequena, mas perfeitamente consistente com as previsões da relatividade. Não houve falha técnica. Os instrumentos estavam calibrados. O ambiente foi controlado. A única variável relevante era o movimento. O tempo, silenciosamente, havia passado de forma desigual. Esse resultado foi repetido em diferentes condições, com trajetórias variadas e altitudes distintas. Em todos os casos, o atraso se manteve. O efeito não dependia de acaso, mas de velocidade. O tempo, algo que parecia intocável, mostrou-se vulnerável ao movimento. Não por interpretação humana, mas por comportamento físico mensurável. A realidade confirmava o que a teoria previa. Enquanto isso, outro tipo de evidência surgia em escalas ainda menores. No mundo subatômico, partículas chamadas muons ajudaram a revelar a mesma verdade sob uma perspectiva diferente. Essas partículas são produzidas quando raios cósmicos atingem a atmosfera. Elas possuem uma vida extremamente curta. Em condições normais, deveriam desaparecer antes de alcançar a superfície da Terra. Mesmo assim, muitos muons chegam ao solo. Não poucos, mas em quantidade suficiente para serem detectados regularmente. Algo estava permitindo que sobrevivessem além do esperado. A explicação não estava em uma força desconhecida, nem em erro de medição. A resposta estava na velocidade. Esses muons viajam próximos à velocidade da luz, e isso altera seu tempo interno. Para um observador na Terra, o relógio dessas partículas desacelera. Seu processo de decaimento ocorre mais lentamente. O que deveria durar instantes se estende o suficiente para que atravessem quilômetros de atmosfera. Do ponto de vista do muon, nada muda. Sua vida útil segue normal. O espaço ao redor é que se contrai. Duas interpretações diferentes descrevem o mesmo resultado físico. Essa concordância entre explicações e observações reforça a solidez do fenômeno. A dilatação do tempo não depende de escala. Ela se manifesta tanto em aviões quanto em partículas elementares. O mais impressionante é a precisão. As medições coincidem com os valores previstos pelas equações relativísticas. Não há ajustes arbitrários. O tempo desacelera exatamente como esperado. Essas confirmações retiram a dilatação temporal do campo das ideias ousadas. Ela passa a integrar o conjunto de efeitos físicos comprovados, tão reais quanto gravidade ou eletricidade. Mesmo assim, o efeito permanece invisível no cotidiano. Vivemos devagar demais para notá-lo sem instrumentos sofisticados. Essa invisibilidade contribui para o estranhamento inicial. A ciência, porém, não depende da sensação humana. Ela observa, mede e compara.
Quando faz isso, encontra sempre o mesmo padrão. O tempo responde ao movimento. Essa resposta não é aleatória, ela é previsível. Sabendo a velocidade, é possível calcular com precisão quanto o tempo irá desacelerar. O universo segue regras claras. A previsibilidade transforma o fenômeno em ferramenta prática. Sistemas de navegação dependem dessas correções temporais para funcionar corretamente. Ignorar a relatividade causaria erros significativos. O que antes parecia distante da vida comum hoje sustenta tecnologias essenciais. A dilatação do tempo deixou de ser curiosidade e tornou-se parte da infraestrutura invisível do mundo moderno. Essa transição muda a forma como encaramos a teoria. Ela não descreve apenas situações extremas. Ela atua continuamente, mesmo quando não percebemos. Cada confirmação experimental reforça uma ideia desconfortável. O tempo não é absoluto. Ele se adapta ao movimento, seja de um avião, de uma partícula ou de qualquer corpo em alta velocidade. A evidência acumulada constrói uma narrativa sólida. Não se trata de um resultado isolado, mas de um conjunto coerente de observações que apontam na mesma direção. O mistério não desaparece com a comprovação. Ele se aprofunda. Saber que o tempo pode desacelerar é diferente de sentir isso acontecer. A distância entre compreensão e experiência permanece. A dilatação temporal é real, mensurável e previsível. Ela não exige crença, apenas instrumentos e comparação. O universo confirma repetidamente que o tempo não passa do mesmo modo para todos. Dois irmãos nascem no mesmo dia, compartilham a infância, crescem sob o mesmo céu e aprendem a medir a vida pelo mesmo calendário. Seus relógios biológicos parecem sincronizados, como se o tempo fosse um fio único conduzindo ambos na mesma direção. Na vida adulta, uma escolha rompe essa simetria. Um dos irmãos permanece na Terra, seguindo uma existência comum, marcada por estações, compromissos e envelhecimento gradual. O outro aceita uma missão incomum, embarcando em uma nave destinada a viajar quase à velocidade da luz. A despedida não parece definitiva. Ambos acreditam que a separação será temporária. A viagem tem duração limitada, planejada para alguns anos segundo o relógio de bordo. Nada indica que o reencontro será tão desigual. Enquanto a nave acelera e se afasta, o irmão que ficou observa o céu como sempre. Dias passam, depois anos. O tempo segue seu curso habitual marcado por aniversários, mudanças e perdas inevitáveis. Dentro da nave, o viajante vive sua rotina. Dorme, acorda, reflete, sente saudade. O corpo responde de forma normal. O tempo não parece diferente. A experiência interna não revela nenhum indício de algo extraordinário. Quando a nave retorna, o reencontro acontece. Os dois irmãos se encaram e algo salta aos olhos. Um deles envelheceu muito mais. Rugas profundas, cabelos brancos, postura cansada. O outro aparenta juventude preservada. O choque não é emocional apenas. É físico, visível, impossível de ignorar. O irmão que viajou está mais jovem, não por aparência subjetiva, mas por idade biológica real. Seus corpos contam histórias diferentes. A reação inicial é de incredulidade. Parece injusto, quase mágico. Como alguém pode viver menos tempo apenas por ter se movido mais rápido? A intuição protesta, buscando um erro oculto ou uma explicação ilusória. Esse cenário ficou conhecido como o paradoxo dos gêmeos. Um nome que sugere contradição, mas que esconde uma verdade precisa. Não existe conflito lógico quando se compreende o papel do movimento extremo. O ponto central está no referencial. O irmão que permaneceu na Terra viveu todo o tempo em um único estado de movimento aproximado. Sua trajetória temporal foi simples e contínua. O viajante, por outro lado, mudou de referencial de forma radical. Acelerou, desacelerou, inverteu direção. Seu caminho pelo espaço foi intenso, e isso alterou seu caminho pelo tempo. Essa diferença quebra a simetria aparente. Não são dois observadores equivalentes comparando relógios.
Apenas um deles passou por condições extremas capazes de provocar dilatação temporal significativa. Durante a maior parte da viagem, o relógio do viajante avançou mais lentamente em relação ao da Terra. Cada segundo vivido a bordo correspondia a vários segundos vividos pelo irmão distante. O retorno torna essa diferença visível. O tempo vivido não é recuperável. Ele não se acumula depois. A contabilidade temporal permanece desigual para sempre. Não se trata de truque matemático. A diferença foi prevista antes de ser imaginada como narrativa. Ela surge diretamente das equações que relacionam movimento e tempo. O termo paradoxo persiste porque desafia o senso comum. Estamos acostumados a pensar o tempo como algo compartilhado. Esse exemplo revela que a experiência temporal pode divergir de forma radical. O irmão que ficou não fez nada especial, apenas permaneceu. Ainda assim, envelheceu mais. O irmão viajante, quem muda de referencial e quem permanece. Essa assimetria resolve qualquer aparente contradição. O efeito não depende de biologia, genética ou percepção. Ele ocorreria com relógios, máquinas ou qualquer sistema físico. O corpo humano apenas acompanha o tempo local em que está inserido. Esse exemplo concreto transforma a relatividade em algo íntimo. Não se fala mais de partículas ou naves abstratas, mas de pessoas, irmãos, laços, familiares. A pergunta deixa de ser técnica e passa a ser existencial. O que significa compartilhar uma vida se o tempo vivido pode divergir de forma tão profunda? O paradoxo dos gêmeos revela que o tempo é também um caminho. Cada escolha de movimento traça uma rota diferente pelo universo e pela duração da existência. Ao final, não há ilusão nem mistério não resolvido. Há apenas uma verdade desconcertante. Dois irmãos partiram do mesmo ponto e retornaram diferentes, porque o tempo não seguiu o mesmo trajeto para ambos. Essa história permanece inquietante porque toca algo essencial. O tempo, que parecia unir todas as experiências humanas, também pode separá-las de forma definitiva, sem jamais cometer um erro. A ideia de viajar quase à velocidade da luz desperta fascínio imediato. Se o tempo desacelera e o envelhecimento diminui, por que não fazer isso agora? A resposta não está na falta de imaginação, mas em um obstáculo muito mais severo imposto pela própria estrutura da realidade. Mover-se rápido exige energia. Essa relação é conhecida desde a física clássica. Quanto maior a velocidade desejada, maior o esforço necessário. Em situações comuns, essa exigência cresce de forma administrável. No domínio relativístico, porém, ela assume proporções extremas. À medida que um objeto acelera, sua energia não se converte apenas em movimento. Parte dela se manifesta como resistência crescente à aceleração. O corpo responde como se sua inércia aumentasse, tornando cada avanço mais custoso que o anterior. Esse comportamento não é intuitivo. Empurrar algo rápido parece simples. No entanto, perto da velocidade da luz, o universo reage de forma diferente. Cada tentativa de ganhar mais rapidez encontra uma oposição cada vez mais intensa. O aumento de energia necessário não segue uma progressão suave. Ele cresce de forma abrupta. Pequenos ganhos de velocidade exigem quantidades desproporcionais de energia, criando uma barreira prática quase intransponível. Quanto mais próximo se chega do limite da luz, mais difícil se torna avançar. O sistema entra em uma região em que a energia requerida dispara. Motores perfeitos ainda não seriam suficientes para ultrapassar essa fronteira. Esse crescimento extremo leva a uma conclusão inevitável. Para alcançar exatamente a velocidade da luz, seria necessária energia infinita. Não uma quantidade muito grande, mas literalmente sem limite. A física não oferece esse recurso. O universo não dispõe de energia infinita concentrável em um único objeto com massa. Essa impossibilidade não é tecnológica, é fundamental. A velocidade da luz surge, então, como uma fronteira real. Não se trata de uma regra arbitrária,
mas de uma consequência direta das equações que descrevem energia, movimento e tempo. Cada tentativa de ultrapassar esse limite esbarra em uma parede invisível. Não importa o método, o combustível ou a engenharia envolvida. A exigência energética cresce além de qualquer possibilidade física. Essa barreira protege a coerência do cosmos. Se fosse possível atingir ou superar a velocidade da luz, relações de causa e efeito entrariam em colapso. Eventos poderiam se inverter, criando paradoxos insolúveis. A impossibilidade de acesso total não é uma limitação frustrante, mas uma condição de estabilidade. O universo impõe esse limite para preservar sua própria consistência. Mesmo chegar muito perto já é um desafio colossal. A quantidade de energia necessária para atingir velocidades relativísticas ultrapassa em muito a produção energética atual da humanidade. Projetos teóricos mostram que uma nave tripulada exigiria recursos comparáveis aos de uma estrela apenas para manter a aceleração contínua. Isso coloca a quase-luz fora do alcance prático imediato. Essa constatação muda o tom da discussão. A dilatação do tempo é real, mas acessá-la de forma significativa exige enfrentar um custo energético brutal. A ciência não nega a possibilidade em princípio, ela apenas descreve o preço, e esse preço cresce de forma tão agressiva que transforma o sonho em um desafio quase mítico. O limite não é psicológico nem moral, ele está inscrito nas equações. A realidade responde com resistência crescente a qualquer tentativa de violar essa fronteira. Essa resistência também explica por que partículas sem massa conseguem viajar à velocidade da luz. Elas não pagam o mesmo preço energético. Não carregam a inércia que prende objetos materiais. Tudo o que possui massa está condenado a permanecer abaixo desse teto. Quanto maior a massa, maior o custo. O universo diferencia claramente luz e matéria. A quase-luz torna-se um território de rendimentos decrescentes. Cada investimento energético gera retornos menores em velocidade. O avanço se torna cada vez menos eficiente. Essa lógica impõe humildade. O progresso tecnológico encontra limites que não dependem de criatividade, mas de leis fundamentais que não negociam. A energia infinita não é apenas uma expressão dramática. Ela representa um ponto matemático, inalcançável, um aviso claro de que certos caminhos não podem ser completados. A física, ao impedir o acesso total, não frustra a curiosidade. Ela a orienta, mostra onde a realidade permite exploração e onde exige respeito. Essa fronteira energética também reforça a diferença entre teoria e prática. Saber que algo é possível não significa que seja realizável. O custo da quase-luz redefine sonhos de viagem interestelar. Não basta atravessar distâncias, é preciso enfrentar o peso energético de cada fração de velocidade conquistada. Esse peso transforma a dilatação do tempo em uma promessa distante, fascinante, real, mas severamente limitada por exigências que ultrapassam a escala humana. A quase-luz cobra um preço que o universo não está disposto a subsidiar. A barreira existe, firme e intransponível. A física não apenas descreve esse limite, ela o impõe. E ao fazer isso, lembra que nem todo caminho imaginável é acessível, mesmo quando compreendido. Ao final dessa jornada intelectual, resta um silêncio incômodo. As ideias apresentadas não se encerram em fórmulas ou exemplos extremos. Elas reverberam na forma como percebemos cada instante vivido, revelando que o tempo nunca foi o terreno firme que imaginávamos pisar. Durante séculos, acreditamos que o tempo era uma corrente única, fluindo igualmente para todos. Essa crença oferecia conforto. Criava a sensação de que compartilhávamos o mesmo agora, o mesmo ritmo, a mesma cadência invisível, organizando a existência. A relatividade dissolveu essa segurança. Mostrou que o tempo não é absoluto nem universal. Ele se adapta, se molda, responde ao movimento e à posição. O relógio que carregamos é apenas um entre muitos possíveis. Envelhecer, sob essa nova luz,
deixa de ser uma contagem simples de anos. Passa a ser uma experiência relativa, dependente do caminho percorrido pelo corpo no espaço. A idade perde sua pretensa objetividade. Essa constatação não diminui a vida. Ela a torna mais complexa. Cada segundo, vivido, carrega um contexto específico, uma trajetória única que não pode ser comparada diretamente com a de outro ser. O universo não compartilha um único agora. O presente não é um ponto fixo espalhado pelo cosmos. Ele é fragmentado, múltiplo, dependente de quem observa e de como se move. Essa fragmentação desafia a ideia de simultaneidade. Eventos que parecem acontecer juntos para alguém podem não acontecer para outro. O agora deixa de ser consenso e passa a ser local. Essa ideia, embora abstrata, tem consequências concretas. Ela explica por que relógios discordam, por que partículas sobrevivem mais, por que viajantes envelhecem menos em condições extremas. A ciência não apresenta isso como possibilidade distante, mas como descrição fiel da realidade. O tempo se comporta dessa forma, independentemente de nossa aceitação ou desconforto. Ao longo dessa jornada, aprendemos que viajar rápido não significa apenas vencer distâncias. Significa atravessar o tempo de maneira desigual, deixando o restante do universo seguir adiante. Se um dia dominarmos viagens relativísticas, não seremos apenas exploradores do espaço. Seremos viajantes assimétricos do tempo, avançando por eras enquanto vivemos poucos anos. Essa assimetria traz fascínio e peso. O poder de atravessar o futuro cobra o preço do afastamento do presente coletivo. Quem viaja retorna a um mundo que não o esperou. A distância deixa de ser o maior desafio. A solidão temporal surge como obstáculo mais profundo. Voltar significa aceitar que tudo mudou enquanto o viajante permaneceu quase o mesmo. Essa possibilidade redefine o significado de retorno. Não se trata apenas de chegar a um lugar, mas de reencontrar um tempo que não existe mais. A ciência não romantiza esse cenário. Ela o descreve com clareza. Cabe a nós lidar com suas implicações emocionais, culturais e filosóficas. O tempo, antes visto como pano de fundo neutro, revela-se protagonista silencioso da história do universo. Ele molda destinos sem jamais se anunciar. Essa percepção exige maturidade intelectual. Aceitar que o tempo nunca foi igual para todos é abandonar uma das ilusões mais antigas da humanidade. O relógio na parede continua marcando segundos familiares. Ainda assim, sabemos agora que ele não conta toda a história. Ele mede apenas um caminho específico pelo cosmos. Cada ser, cada objeto, cada partícula percorre sua própria trilha temporal. Essas trilhas se cruzam, se afastam e raramente permanecem alinhadas por muito tempo. Essa diversidade temporal não é falha, é característica fundamental da realidade. O universo não promete igualdade de duração, apenas coerência interna. Ao compreender isso, algo muda na forma como encaramos a vida. O valor de um instante não está em sua duração universal, mas em sua vivência particular. O tempo vivido ganha mais importância que o tempo contado. A experiência supera a métrica. A existência deixa de ser uma corrida sincronizada. Essa conclusão não encerra o mistério, ela o aprofunda. Quanto mais entendemos o tempo, mais percebemos o quanto ele escapa às definições simples. Talvez o maior desafio não seja construir naves capazes de tocar a quase luz. Talvez seja aceitar que o tempo nunca foi um terreno comum. Ao final da linha, resta uma verdade desconcertante e elegante. O tempo não é o que parece. Ele nunca foi igual para todos, e compreender isso muda tudo. Se essa jornada mudou a forma como você enxerga o tempo, imagine o que ainda vem pela frente. Curta este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre essas ideias e fortalecer esse espaço de curiosidade e ciência. Inscreva-se no canal para não perder as próximas explorações que desafiam o que parece óbvio. E ative o sininho para acompanhar cada novo conteúdo no momento em que ele surgir.
O tempo segue em frente. Que a gente siga pensando melhor sobre ele.